Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Pergunte ao Policial. Meu nome é Leandro Jankowski, sou policial militar do estado do Paraná, trabalho atualmente na companhia Rony, a Rondas Ostensivas de Natureza Especial, e sou um dos poucos idiotas que está aqui botando a cara a tapa para defender você, cidadão, para que você tenha o seu direito civil de poder estar portando a sua arma de fogo. Isso daí é bem difícil de que as pessoas entendam, afinal de contas, de uma maneira geral, de uma regra geral, quando você tem uma pessoa que não tem interesse em estar se candidatando, que não tem interesse em estar fazendo algum tipo de autopromoção ou qualquer outra coisa, mas que está efetivamente defendendo os seus direitos, é bem comum que isso daí gere qualquer tipo de desconfiança. Normal, afinal de contas, de regra geral, ou as pessoas são totalmente mercenárias, que só trabalham através do dinheiro, ou então, pelo mínimo que seja, trabalham somente pensando no próprio umbigo. Não tem obrigação nenhuma, afinal de contas, já tenho o meu porte. Mas o que acontece? Seria muita ingenuidade e egoísmo da minha parte achar que isso daí, que essa questão já está resolvida. Não. Todos precisam sim de direitos, todos precisam sim do direito de defesa. É como eu sempre falo, e como aí você acha em diversas publicações de redes sociais. Confio muito nos bombeiros, admiro demais o trabalho dos bombeiros, mas não abro mão do meu extintor. O mesmo vale para a segurança pública. Então, tendo plena consciência disso, sabendo que a chance de tomar um atraso é muito maior do que a chance de que efetivamente a sociedade se mobilize e cumpra a sua parte para que possa garantir o seu próprio direito, vamos às considerações do fim de semana. Nesse fim de semana, mais precisamente no último sábado, eu dei um pulo até a cidade de Antonina. Eu fiz o favor de acordar a minha mulher cedo, e com certeza não gerou as maiores alegrias do mundo, mas fui fazer esse programinha que para muitos deve ter sido o autêntico programa de índio, uma coisa chata, uma coisa péssima, uma coisa da onde que eu vou acordar sábado de manhã para ir fazer isso. Pois é, acordei e dei um pulinho lá, porque estava sendo homenageado o último pracinha vivo, o último pracinha, ou seja, o último integrante da Força Expedicionária Brasileira, que está vivo na cidade de Antonina. Então, fomos até lá para estar fazendo a inauguração de uma placa e estar homenageando essa pessoa. Ou seja, um reconhecimento que, infelizmente, só levou 75 anos para chegar. Mas chegou, né? Antes tarde do que, bom, para muitos foi nunca. Mas é isso mesmo, né? O povo que não conhece a sua história está fadado a revivê-la, né? E o que nós estamos vendo quando se fala no assunto de armamentos não é uma novidade nenhuma, né? Quando você não conhece a sua história, quando você não conhece a história de outros países mesmo, você está fadado a estar revivendo, né, as situações que efetivamente ocorreram. É a primeira vez que se fala em desarmamento da população? Não, não é. É só você pesquisar aí as demais situações históricas que você vai ver muito bem quais foram os resultados disso daí. Mas isso precisa do quê? Precisa de empenho de que você pesquise. Ou seja, vai ser muito difícil dele acontecer. E até mesmo quando tem, né, as pessoas que querem trazer essa situação para você, elas acabam sendo assim, um assunto chato, um assunto que, deixa quieto, daqui a pouco eu vejo e nunca mais se vê. Mas na hora de cobrar os resultados, mas na hora de choramingar pelas situações, pela legislação, bom, aí todo mundo sabe muito bem choramingar. Uma pena que poucos aí estejam efetivamente fazendo a sua parte. Já no sábado à tarde, dei um pulinho na Academia Brasileira de Armas, onde encontrei várias pessoas ali que estavam em uma tarde muito agradável, uma tarde muito bacana, estavam com suas famílias, encontrei alguns inscritos do canal, inclusive, encontrei lá o Sr. César Mello, que foi quem me convidou para estar indo lá, para mim, eu, infelizmente, né, em virtude das escalas, em virtude das situações, bastante coisa ali que eu tenho feito nos últimos dias, e acabei não tendo tempo de estar pesquisando, né, quais seriam os próximos eventos para que eu pudesse estar presente, né? Eu gosto bastante dessa questão, então logicamente a gente gosta de estar presente. E não pude, graças a Deus, ele fez o lembrete, ele falou para mim, você vai estar lá? Então, beleza. Aí deu uma passadinha lá, encontrei ele lá, levei minha esposa, estava a esposa dele. Foi uma tarde excelente, estava muito bacana mesmo. Então o que acontece? Uma das coisas que me chamou a atenção muito positivamente foi a declaração de um dos inscritos do canal que estava lá, falando que ele estava com o filho dele lá, né? Apresentou o filho dele ali e estava conversando e relatou uma situação que, de fato, para mim eu me identifiquei muito com aquela situação, porque eu nunca tive acesso às armas enquanto eu era mais jovem. E ele estava falando pro filho dele ali, porque, você atirou com vários armamentos hoje, não sei o quê, se eu tive, né, na tua idade, eu queria ter feito isso, e blá blá blá. E eu me identifiquei porque eu também queria ter muito feito isso, né, na idade que ele teve, né. Então foi uma oportunidade única para ele, e até ele brincou com o filho dele, agora você está me devendo
a vida inteira de trabalho para pagar esse dia aí. E conversei com ele, né? Que se fosse na nossa situação, com certeza eu gostaria de poder, né, ter a oportunidade de trabalhar a vida inteira para pagar um dia daquele, né? Porque é uma coisa que com certeza a gente gosta bastante. Bom, então qual é a lição que a gente tira, né? É a união de pai com filho, né? Essa união, putz, estava ali maravilhosa, né? O filho estava entretido com o pai estava conversando, passando instruções para o filho, ou seja, estava tendo aquela união familiar. Não era o pai que foi jogar bola, encher a cara de cachaça lá, não sei aonde, e depois ficar em casa brigando com a mãe, e o piá, para ficar calando a boca, né, para não ficar enchendo o saco, botou a cara dentro do videogame ali e nunca mais saiu durante o fim de semana inteiro. Não, uma situação totalmente diferenciada, né? É aquela união familiar. É o momento ali em que as pessoas estão conectadas, estão ligadas uma com a outra ali, né? E elas precisam ter aquele afeto, ter aquela conversa, né? Para que tenham ali um resultado positivo, né? No esporte que estão praticando. Então foi uma tarde excelente, foi um exemplo maravilhoso e parabenizo a você, pai, que levou o seu filho, que teve essa oportunidade de estar divulgando não somente o esporte, não somente a prática do tiro, mas também que deu um exemplo maravilhoso do quanto as famílias podem estar unidas fazendo um esporte tão simples como esse, que para muitos é um mito, que é isso, que é aquilo, mas o que acontece? A situação que muitos demonizam é a situação em que as famílias estavam ali, todas juntas, todas conectadas. Uma tarde excelente, tinha tudo que eu gosto, né? Tava com minha esposa, tinha pastelzinho, tinha caldo de cana, porra, tinha hambúrguer que eu como bastante, né? Dá pra ver. Então, olha, excelente. Famílias ali, todos felizes. Uma tarde excelente, uma tarde sensacional. Sem essa de que, porque o fulano de tal, porque isso, porque aquilo, porque time tal, time B. Não tenho nada contra o futebol, tá? Até antes que o pessoal fale. Não, só estou exemplificando as diferenças de linha de raciocínio que as pessoas podem ter praticando algo que seja diferente, né, do que o comum, né, do que estejam habituados a fazer aí no seu dia a dia. Essa união familiar é que precisa sim e muito ser prestigiada. Pois bem, o restante do fim de semana, daí já foi com o domingão trabalhando, segunda-feira trabalhando e assim sucessivamente. E o que aconteceu? Durante esse período, né, graças a Deus, aí, pô, bem produtivo, diga-se de passagem, o de sempre, armas de fogo apreendidas, drogas apreendidas, né, ladrão na cadeia, aquela situação bacana que quem curte o serviço, né, gosta de fazer. Mas nesse meio tempo, algumas outras situações aconteceram no mundo do tiro, diga-se de passagem, um dissabor e um grande favor, né? O que aconteceu? Quais foram os dissabores, né? Acabei sabendo que, infelizmente, uma pessoa, ao estar reagindo a um roubo que estava acontecendo em sua residência, acabou por estar neutralizando a ameaça, né? E dessa ameaça acabou ocorrendo o resultado morte, né? A neutralização dessa ameaça acabou sendo com o resultado morte. E que, infelizmente, a arma de fogo dessa pessoa estava numa situação irregular. Então, ou seja, é uma situação muito complicada mesmo. O problema de você ter uma arma de fogo nessas condições é que, infelizmente, isso abre um precedente muito grande para quê? Para quem não gosta que você, cidadão, esteja com a sua arma de fogo, abre uma brecha para que isso daí seja escancarado, né? É aquele furinho no encanamento, né? O furinho tá ali, tá no encanamento, aí o que acontece? Começou a vazar ali, puf, é o momento de vazão total daí. Ou seja, de uma pequena coisa acaba se fazendo uma grande coisa, acaba se alardeando isso, né? Acaba irradiando de uma maneira muito negativa. Né? Isso é um problema. Chegando a tal ponto de darem mais atenção para a situação sua, né, de você, cidadão, que pode vir a estar com esse armamento de fogo irregular, do que propriamente da situação que você evitou. Então, peço aos senhores, enquanto nós tivermos esse tipo de situação, enquanto nós estivermos esse tipo de normativas, esse tipo de legislação, que sigam a legislação para quê? Para que não se prejudiquem. Os únicos que vão estar sendo prejudicados com isso são vocês mesmos. Então o que acontece? Se eu sei que eu tenho um carro, e se eu sei que dentro das convenções, dentro das normas sociais, dentro da norma de legislação, foi estipulado que eu pague IPVA, licenciamento, seguro obrigatório, tudo esse tipo de coisa para que eu possa rodar com ele, para caso eu seja parado em alguma blitz, eu mostre toda a documentação, ó, a documentação está aqui, está pertinente, está ok, e eu vá embora
com esse meu veículo. E também, caso eu sofra algum tipo de acidente, caso eu me envolva em algum tipo de acidente, para que na hora de apresentar essa documentação, meu veículo sofreu acidente, tudo, né? Infelizmente aconteceu, mas a documentação, o veículo está regular, eu tinha autorização para o veículo estar circulando, meu veículo está em plenas condições, né? Ou seja, eu tenho essas condições corretas. Já se eu não tenho as condições corretas, se eu não estou atendendo a forma da legislação, o que acontece? Por melhor que sejam as minhas intenções, é no ponto de erro que o pessoal, infelizmente, vai focar. E é assim que acontece. Infelizmente é assim. Se eu estou com o meu carro, não, mas eu estava dirigindo perfeitamente bem, estava correto, sabe? Eu estava dentro dos limites, eu estava isso, eu estava aquilo, ok? E parei na blitz, mas eu só estou com o meu veículo pendente. Infelizmente eu vou ter que voltar a pé, o meu veículo vai ser recolhido. Por quê? Porque já está escrito isso, não é hoje que foi falado isso, não é de hoje que existe essa normativa. Desde os primórdios lá, todo mundo sabe que existe uma normativa para que você rode com seu veículo em condições administrativas, não somente nas condições do veículo propriamente, né? Pneus em condições, suspensão, não. O que existe tem toda uma norma de legislação, de documentação para que você rode com ele assim. É especificado isso, e não é de hoje. Então você faz o quê? Você trabalha dentro das normativas. Se você não concorda com as normativas, entre com os recursos, entre com os pedidos, faça grupos, monte solicitações para que caiam essa regulamentação. Mas enquanto ela não cair, ande dentro da regulamentação para quê? Para que você não gere dissabores para quem? Para você mesmo. Para você mesmo. E caso você venha a sofrer algum tipo de acidente com o seu veículo, isso não venha a ser um ponto de dúvida, isso não venha a ser o levantamento da questão, para que muitas vezes a outra parte acaba sendo beneficiada. Por exemplo, se você estava ok com o seu veículo, você estava andando na sua mão certa ali, você estava tudo em condições, e outro veículo infelizmente bateu em você, o que vai acontecer? Se o seu veículo estava irregular, e se o outro veículo estava regular, por exemplo, por mais que você esteja certo, você ainda pode vir a ser prejudicado, porque o seu veículo não era para estar ali. Se o seu veículo não tem autorização para estar rodando, não era para você estar com o seu veículo. É algo indignante, sendo que você estava na mão certa, sendo que você estava seguindo ali o seu fluxo corretamente. Isso é uma coisa indignante? É indignante. Porém, já está previsto na legislação. Ou seja, quando você tirou a sua habilitação, você sabia disso. Você sabia do que você precisa para que você esteja dentro das normas de circulação. E se você não quis seguir isso, infelizmente você mesmo acabou arcando com essas consequências. Você mesmo acabou arcando com o risco disso. Eu não estou falando que é certo. Eu estou falando que você precisa se prevenir desse tipo de problema. É muito fácil a gente simplesmente falar, não, mas eu estava certo, não vai ter problema nenhum. Não é assim. Eu posso ter um discurso popular. Posso ter um discurso popular, um discurso que agrada a todo mundo? Não, porque você tem que assim mesmo. Porque se você estava assim, você está certo. Porque brigue por isso. Porque bababá. Porque... Vai ser lindo. Bastante gente vai bater. Que legal que ele falou isso. É isso que eu também acho. Pois é. Só que não é isso que está na legislação. Aí o que acontece? Você vai achar lindo o meu discurso popular. E o que vai acontecer? Você vai tomar um atraso depois. Adiantou um discurso popular? Adiantou quando eu quis ganhar, né? Gente que bata a palminha pra mim, parabéns. Só que você, cidadão, é que acabou tomando um atraso. E quem que estava lá com você na hora das palminhas? Esses mesmos vão estar lá com você na hora que você tomar um atraso? Aí não vão estar. Então eu prefiro não fazer um discurso popular, mas prevenir você, cidadão. Para que você esteja fazendo o seu deslocamento da maneira correta. E é aí que entram as armas de fogo. Toda uma ação pode estar perfeitamente correta, pode estar show de bola. Só que se você tiver com a sua documentação irregular, algo bom pode vir a se tornar ruim. É inacreditável? É inacreditável. Mas é o que acontece. Portanto, é muito mais simples você andar em condições, você andar dentro da regularização, andar dentro dessas normas, do que você querer confrontar uma coisa que pode vir a estar prejudicando você mesmo.
Quem fez a norma, quem fez a legislação não vai ser prejudicado. Quem vai ser prejudicado é você, que vai estar ali na linha de frente. Então tenha consciência e faça o máximo possível, se esforce para que você esteja dentro das condições, para que você não esteja ali dando margem. É aquela coisa, né? Ah, por que pisaram no teu rabo? Porque você deixou o rabo para pisar. Não deixe o rabo para pisar. Tire, minimize as margens e que você pode estar vindo a ser responsabilizado negativamente. Já numa outra situação, a situação foi completamente diferente. Porque o que aconteceu? Nós temos uma pessoa que estava devidamente armada e devidamente regularizada, cumprindo todas as normativas. E o que aconteceu? Essa pessoa não explodiu somente um, mas dois, né, elementos que tentaram atentar contra o seu patrimônio, que fizeram o quê? Que bloquearam uma via, que estavam fazendo o quê? Inúmeras outras pessoas, e iriam estar fazendo essas pessoas ali de reféns, iriam estar traumatizando essas pessoas, iriam estar limpando essas pessoas como sempre. Pessoas largadas à mercê, pessoas longe de qualquer tipo de socorro imediato. Qualquer lugar que você esteja no meio de uma BR, se você chamar o auxílio, esse socorro vai demorar pelo menos o quê? Pelo menos 10, 15 minutos. Só para você conseguir uma chamada, muitas vezes em locais que você não tem uma linha, em locais que você não consegue ali contato com o seu telefone, às vezes você tem que se deslocar um pouco para que você tenha sinal. Então, ou seja, só aí a gente já vai estar falando em 10, 15 minutos pelo menos. Então ninguém vai aparecer ali antes de 20 minutos, isso é fato. Da hora que você pega o seu telefone para fazer a ligação até o momento de alguém aparecer, é pelo menos 20 minutos. Em 20 minutos, não dá para fazer bastante coisa? Ah, dá, né? Ah, dá. Eu estou falando 20 minutos depois que você conseguir fazer a ligação. Antes disso você pode... Você se ferrou, entendeu? Não tem o que fazer. Antes disso você está à mercê, sabe lá de quem. Mas o que aconteceu? Nesse momento, nós tínhamos uma pessoa que não ficou somente na dependência dos bombeiros. Ele tinha o extintor em mãos. Mas nesse caso, o que foi? Ele não ficou somente à mercê da segurança pública. Ele tinha o seu armamento em mãos. E devidamente regularizado. O que aconteceu? Essa pessoa reagiu. Essa pessoa conscientemente fez os disparos necessários. Essa pessoa obteve êxito na sua ação. E o que aconteceu? Quando chegaram as viaturas policiais, fizeram o atendimento da situação e fizeram o quê? O encaminhamento dessa pessoa até o posto policial. Para quê? Porque eles odeiam o cara. Porque, meu Deus... Não seja acéfalo. Ele levou a pessoa lá, ele levou esse atirador lá para quê? Para que fosse colhido o seu depoimento. Foi colhido o seu depoimento. Ótimo, maravilha. Dentro das condições, dentro do que preconiza a regra, tudo ok, maravilha. Muito obrigado, parabéns pelo seu serviço, parabéns, cidadão, é isso aí. E até mais. E até a próxima audiência lá, para a gente poder dar continuidade na situação. Haja vista que houve o resultado morte. Então, ou seja, existem todos os procedimentos que vão ser seguidos. Mas o que acontece? Foi uma situação extremamente positiva. Foi extremamente positiva? Foi extremamente positiva. O que você fala para isso? Parabéns. O que eu posso falar sobre o que eu, como cidadão, como pessoa que poderia estar nesse ônibus, ou diferente, ou como uma pessoa que, se eu fosse uma pessoa que andasse desarmado, por exemplo, né, o que eu falaria? Se eu fosse uma pessoa, por exemplo, não precisa ir longe. Se tem parente meu nesse ônibus que está viajando, eu não estou lá. Não tem como estar em todos os pontos da família, não tem como. Se eu tenho um parente meu nesse ônibus, o que eu falaria para esse rapaz que fez isso, para esse rapaz que teve essa atitude? Eu acho que é o que todos deveriam falar quando você tem um saldo positivo perante alguém que tenta ofender a nossa sociedade. Alguém que tenta ofender a nossa sociedade e acaba tendo esse tipo de resultado que ele teve, só uma coisa pode ser feita. Ó. Parabéns, cara. Parabéns. A sua atitude correta, consciente e dentro do que preconiza a legislação fez com que os CACs tenham um reconhecimento muito positivo. Infelizmente, às vezes a gente não pode falar a mesma coisa caso você ande fora dessa legislação.
Porque o que acontece? Abre uma margem para quê? Para que os CACs sejam vistos de uma maneira negativa. Portanto, essa responsabilidade que os senhores agora, que os senhores muitos estão se tornando CACs, precisam ter aqui. Precisamos sim cumprir a regulamentação e para isso nós precisamos, caso nós não concordemos com ela, o que nós precisamos fazer? Brigar para que mude esse trilho. A legislação, ela é um trilho. A legislação é isso daqui, é um trilho. Se você não concorda com esse trilho, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o máximo possível para que ajustem esse trilho da maneira correta, da maneira que você precisa. Se o trilho está fora do que você gostaria, se o trilho está fora do que nós gostaríamos que seja, nós precisamos fazer o quê? Conversar efetivamente com as pessoas, brigar efetivamente com as pessoas para que ajustem esse trilho da nossa legislação. Porque o que acontece? Se você está no trilho e você resolve olhar aquele caminho, você vê que aquele caminho, você quer aquele caminho, mas você resolve simplesmente ir sem ter o ajuste dos trilhos, o que vai acontecer? Você vai descarrilhar. E quem que vai se ferrar? É você. Portanto, pessoal, vamos brigar sim, vamos lutar sim por uma legislação correta. Mas enquanto isso não sair, façam o que esse rapaz fez. Utilize-se da legislação para que você esteja dentro da maneira correta. Ande da maneira correta que você não terá problemas. Você não terá dissabores. Existe uma série de procedimentos a ser cumpridos? Existe. Existe a audiência, existe a coleta do depoimento, você vai lá, você vai para a delegacia, você vai informar o que aconteceu. Ai meu Deus, eu vou para a delegacia, eu tô morto. Não precisa dar o ataque, não precisa ficar histérico. Você vai lá para que seja informado o que aconteceu. Isso é um procedimento totalmente comum. Você tem que ir lá, você tem que ser registrado às situações, às circunstâncias que ocorreram. Isso é normal. Você estando tudo ok, você sai dali, você vai para sua casa, você vai comer o seu hambúrguer, você vai fazer o que você quiser depois, mas desde que você esteja dentro da regulamentação. Você estando dentro da regulamentação, se ainda assim alguém imputar a você algo desnecessário, algo errado, bom, aí você já sabe qual é o tipo de folclore, você já sabe de onde que esse folclore saiu, né? Como bem fala aí o nosso companheiro César. Você sabe muito bem de onde que foi tirado esse folclore. Então, pessoal, se você não quer ser vítima de um folclore, você também não crie o folclore de que a sua ação positiva é superior à legislação. Não é. Não é. Nós temos inúmeros casos de policiais que efetuaram belíssimas prisões. Porra, o cara pegou metralhadora, o cara pegou uma porrada de droga, o cara pegou isso, o cara tirou, o cara conhecido de circulação. Mas o que aconteceu? Infelizmente, durante a fase processual ali, né, durante a sua prisão, ele acabou cometendo algum tipo de erro. O que vai ser feito? O que vai ser focado? Vai ser focado no erro dele para ser descredibilizado a prisão. E muitas vezes acontece o quê? Muitas vezes acontece de um cara perigosíssimo acabar saindo. Por quê? Porque foi descredibilizada a prisão. Porque, infelizmente, houve algum procedimento errôneo que acabou descredibilizando a prisão dele. Infelizmente é assim que funciona. Infelizmente. Mas o que acontece? Para mim não ficar indignadinho, mas eu prendi o cara tava com isso, olha aqui os armamentos do cara, olha aqui a droga do cara, tem o usuário ali, tem o cara ali, porra, tá todo mundo, é tráfico. Por eu ter cometido uma falha durante os meus procedimentos, infelizmente o cara vai ser solto. Adiantou? Adiantou? Não adiantou. E eu ainda posso vir a ser prejudicado. É a mesma coisa que acontece com os senhores. Portanto, pessoal, por favor, sigam a legislação. Se você tem um armamento na sua casa que está irregular, faça o máximo possível para regularizar esse armamento. Deixe ele em condições. Se você está tendo dificuldade para regularizar esse armamento, se for o caso, adquira outro. Veja qual é o procedimento. Se é um armamento que caiu em inventário, que era do pai, que era do tio, que foi passado para não sei o quê. Se você está vendo que você está tendo dificuldades com ele, faça a aquisição de outro armamento que você tenha uma agilidade maior para que você tenha a condição de poder estar defendendo o seu patrimônio, de poder estar defendendo a sua residência legalmente. Porque caso você faça o uso desse armamento irregular, infelizmente, o único prejudicado que pode vir a ser é você. Então não adianta fazer uns cursinhos bonitos. Ah, que lindo. Não, use mesmo, manda. E daí você, infelizmente, dançar depois. Então, pessoal, gostaria de agradecer aí profundamente
a você, CAC, que tomou essa atitude, a você, CAC, que tomou essa providência. E, por favor, pessoal, vamos seguir a nossa legislação. Infelizmente, eu sei que é ruim, mas é o que nós temos para hoje. E se nós queremos realmente mudar o que tem para amanhã, vamos se coçar, pessoal. Vamos se unir. União, pessoal. Valeu? Grande abraço, até o próximo vídeo.